Olá pessoal, hoje vamos continuar as etapas da confecção da nossa prótese total. Na aula passada nós falamos sobre a moldagem anatômica, que é confeccionada com a moldeira pré-desdentado, com a personalização do bordo em cera periférica ou cera utilidade e a moldagem propriamente dita em alginata. Através dessa moldagem anatômica nós vamos ter um modelo anatômico. Esse modelo vai ser importante porque é sobre ele que vamos confeccionar a nossa moldeira individual. Lembrando que o modelo anatômico inferior, a gente precisa lembrar de colocar aquele anteparo para a língua, antes do vazamento. Porque senão, se a gente vazar esse molde de acordo com como ele sai da boca, ele vai ser em forma de U ou de ferradura e com grande facilidade de fraturar na região anterior. A relação de desinfecção de molde, vazamento, proporção, gesso, pó, isso eu não vou entrar em detalhes com vocês. Acredito que já aprenderam na disciplina de biomateriais. Com esse modelo anatômico em mãos, nós vamos confeccionar a nossa moldeira individual. Como eu falei, essa moldeira individual, ela é individual, ela é confeccionada especificamente para a anatomia de cada paciente. Através dessa moldeira individual, nós vamos fazer a nossa moldagem funcional com outro material, com a fidelidade de cópia maior, que vai se transformar no nosso modelo de trabalho para aí sim confeccionar a nossa chapa de prova, a nossa base de prova, para fazer a nossa prótese total. Então, essa moldeira individual, ela é confeccionada em cima do modelo anatômico e ela precisa delimitar exatamente a minha área basal. A área basal, como já dissemos, é a área de contato do rebordo com a prótese e é a peça-chave para retenção e estabilidade da minha prótese. Sobre esse modelo anatômico, esse modelo que a gente vaza em cima do molde de alginato, eu gostaria de lembrar que ter muita atenção no recorte deste primeiro modelo. O que é isso? Quando a gente pega esse modelo, tira do molde, tira da moldeira logo após vazado, esse modelo fica com algumas rebarbas, lógico, todo modelo acontece isso. Mas o que acontece na prática é que às vezes quando vamos recortar esse modelo no recortador de gesso, a gente recorta partes importantes da nossa área basal. Então a gente já começa errando no recorte do modelo. Então deixa esse modelo bem extenso. É muito comum na parte posterior, tanto do modelo superior como no modelo inferior, ou a gente ou o técnico do laboratório de prótese recortar parte importante da minha área basal. Então eu vou mostrar para vocês o modelo de um modelo bastante extenso, ó. É assim que a gente precisa do modelo. Ele fica com essas rebarbas mesmo, mas com a chance da gente não tirar, não recortar áreas que a gente precisa e que são muito importantes na confecção da nossa prótese. Às vezes o erro começa aí, no primeiro modelo, no modelo anatômico. Se a gente recortar demais esse modelo, a minha moldeira individual vai ser curta, a minha área basal vai ser curta e a minha prótese final vai ser curta. Então, o modelo anatômico, ele precisa englobar as áreas importantes do meu rebordo. Na região superior, lembrando, tuberosidade, fundo de vestíbulo, linha do limite, palato mole e palato duro. No modelo inferior, papila retromolar, papila piriforme, linha oblíqua externa, todas aquelas regiões que a gente já comentou. Então, isso precisa estar muito visível no meu modelo anatômico. Com o meu modelo anatômico em mãos, nós vamos fazer a delimitação da área basal. O que é a área basal ou área chapeável? A mesma coisa, as duas nomenclaturas são aceitáveis. Nada mais é que a área da mucosa ou do rebordo que vai ser coberta pela prótese, como já comentamos desde o início dessa disciplina. Esta área que deve assentar a prótese para satisfazer as condições de retenção, suporte e estabilidade. Então, a definição correta da área basal é a peça-chave para minha estabilidade e retenção em prótese total. Falamos também na aula sobre rebordos que quanto maior a minha área em contato com a prótese, do rebordo em contato para a prótese, maior a chance de retenção. No entanto,
Cada rebordo, cada paciente tem a sua individualidade, então eu preciso respeitar os limites de tolerância da fibromucosa de cada paciente. O que é isso? Cada paciente tem a inserção muscular em determinado ponto que eu não posso invadir essa área com a minha área chapeável. A minha área chapeável não deve ser em cima de inserção muscular. Por quê? Porque toda vez que esse músculo for ativado, toda vez que o paciente fazer o movimento muscular, se a minha área basal estiver em contato com essa região que vai se movimentar, essa prótese vai deslocar. Então, lembrando, a área basal precisa ser a maior possível dentro do limite de cada paciente. E como que a gente vai fazer isso? Ó, delimitar o limite entre os tecidos móveis e os tecidos estacionários. O que é isso? Tecido estacionário é tecido estático, que não se move. Eles recobrem os rebordos alveolares, têm a cor rosa mais pálida, têm a consistência muito firme e estão firmemente aderidos ao periósteo. Então, os tecidos estacionários são os tecidos que não se movimentam. Já os tecidos móveis são os restantes dos tecidos. A coloração é um pouco mais avermelhada, tem menor consistência, é um pouco mais mole, teoricamente, não se adere firmemente ao periósteo. Então, é um tecido que se movimenta. O que isso faz de diferença para a gente? Faz de diferença porque o limite da minha área basal está exatamente no limite entre esses dois tecidos, como na foto da direita de vocês. Tem uma linha em azul delimitando exatamente embaixo os tecidos estacionários ou os tecidos estáticos e em cima os tecidos móveis. O meu limite nesta foto da minha área basal e, consequentemente, da minha prótese é exatamente nessa linha azul. Se eu estender essa área basal para cima, onde eu já tenho tecido móvel, toda vez que esse tecido móvel se movimentar, que é constante, essa prótese vai deslocar. Inferior, a mesma coisa. Ó, a linha preta por cima demarca a gengiva aderida, tecido estacionário, e por baixo a gengiva não aderida, ou a mucosa não aderida, ou meu tecido móvel. Então, isso é peça-chave. E voltando a dizer a grande importância do nosso exame clínico. Lá no início da minha consulta, no meu exame clínico, da mesma forma que eu vejo forma de rebordo, se tem alguma alteração no rebordo, eu já consigo definir a minha área basal. Eu já consigo definir a extensão que esse paciente tem de tecido estacionário. Por exemplo, a foto número 1, ela me dá uma segurança maior para confeccionar essa prótese, porque eu tenho um limite de tecido estacionário maior do que, por exemplo, na foto número 3, que eu tenho uma reabsorção maior do rebordo, eu tenho quase que só tecido móvel. Por isso que é importante a gente examinar bem o paciente. São detalhes que vão fazer a diferença. Então, se vem o paciente número 1 e o paciente número 3 consultar comigo para fazer o mesmo tratamento, eu já posso avisar para o paciente que o prognóstico do paciente 3 ele é mais desfavorável. Eu vou ter prótese com menos retenção. Isso é fisiológico, isso é física realmente. Então, lembrando da importância do nosso primeiro contato com o paciente. E aí, como a gente vai definir essa área basal? Na arcada superior, nós vamos iniciar na parte posterior do meu modelo, que é atrás da tuberosidade, que é o contorno do sulco amular dos dois lados, lado esquerdo, lado direito, e unindo no centro. Lembrando que essa linha ela é um pouco atrás do limite palato duro, palato mole. O número 2, a gente já vai contornando o tuber, lembrando que na clínica eu vou mostrar para vocês em mãos como que é bem nítido esse limite no modelo. Tá? Se a gente colocar um modelo em uma superfície plana e olhar por cima do modelo, onde tiver
a parte mais fundinha do modelo é exatamente onde eu tenho que fazer o limite da minha área basal. Vou mostrar isso para vocês na clínica. Mas na foto, como é mais estacionário, né, é um pouco mais delicado da gente visualizar. Mas na imagem número 2, contornando o tuber, olha só, já indo de encontro ao contorno do arco zigomático, observem que essa linha não é uma linha reta, é uma linha que vai acompanhando as inserções musculares. Vocês vão ver que tem uma pequena depressão no modelo, exatamente onde começa os tecidos estacionários. Então, é bem tranquilo da gente delimitar essa área. Só que muita gente, muito técnico, não sabe disso, não sabe que é aí que é o limite definido, que é aí que é o limite correto para a prótese. Então, às vezes, eles não fazem certo porque justamente não sabem e não têm essa informação que vocês estão tendo. E aí a gente vai contornando, ó, o número 4, contornando todas as bridas musculares, o freio anular, eu preciso contornar porque ele se move, senão, toda vez, se eu colocar esse limite em cima do freio, toda vez que ele se mover, ele vai deslocar a minha prótese. E aí, a imagem 5, o término do contorno da minha área basal superior. Na inferior, ó, na superior, uma foto, e a linha preta vai contornar toda, ó, toda a minha área basal. Observem que onde tem bridas, tem inserção muscular, a gente contorna embaixo. E observe o limite posterior, está um pouco além do limite palato duro, palato mole. Essa foto em questão é uma foto de um rebordo bastante extenso em área, bastante extenso em volume, né? A altura que eu tenho do limite entre os tecidos estacionários e o tecido móvel é uma altura relativamente favorável, então provavelmente uma prótese nesse rebordo ela vai ter bastante retenção, se eu seguir realmente os passos corretos. E aí, no modelo inferior, a gente prossegue da mesma forma, né? A imagem número 1, fazendo o contorno da papila piriforme lá atrás, né, do espaço retromolar, vindo para a região vestibular do modelo, contornando a linha oblíqua. No modelo inferior, é um pouco mais delicado, porque na maioria das vezes a reabsorção óssea já é bem maior, mas dá para a gente fazer também. O mesmo esquema, onde eu vejo uma depressão maior no modelo, é o limite da minha área basal. A foto número 3, o contorno do sulco gengivo-labial. O número 4, o contorno do frênulo e completando o contorno do lado oposto, completando a face vestibular toda. E já número 5, a parte lingual, vindo contornando a linha milioide e terminando o contorno fechando lá do lado oposto. E aí a gente tem um modelo delimitado da minha área basal. A minha moldeira individual deve seguir esse limite. Se essa moldeira individual for aquém, for menor, eu não vou estar copiando na minha moldagem funcional o que eu deveria copiar. Então, por isso que é importante delimitar corretamente a área basal. Uma imagem, né, delimitando em boca, ó, em preto, essa linha preta vai demarcar exatamente onde a gente precisa, olha só, da área basal. E o limite adequado, né, como eu disse, da minha área basal é extremamente importante. Por quê? É importante que está diretamente ligada à retenção e estabilidade da minha prótese. Se eu tenho uma sobreextensão da minha área basal, o que é isso? Se a minha área basal é maior do que deveria, eu vou ter uma sobreextensão da minha prótese e vai ter interferência nos movimentos musculares. Essa prótese vai estar apoiada por cima de inserção muscular. Então, toda vez que esse músculo movimentar, vai deslocar essa prótese, vai perder a estabilidade e retenção, além de fazer ulceração nessa mucosa. Onde a minha prótese estiver encostando e estiver movendo, vai formar uma ferida, vai formar uma ulceração nessa mucosa. E eu vou ter perda de retenção e estabilidade. Se eu tenho uma
extensão da minha área chapeável, o que que é isso? Se a minha área chapeável foi marcada menor do que deveria, eu também vou ter uma prótese menor do que deveria. E aí eu vou ter diminuição dos fenômenos físicos de adesão, como tensão superficial, tensão de retenção e etc. E aí eu vou ter perda de retenção e estabilidade também. Então, olha como que é importante a gente delimitar corretamente a área basal. Se eu deixá-la maior ou menor, as duas formas vão me atrapalhar na retenção e estabilidade. E aí, com a área basal corretamente delimitada, ó, que é individual, né? Essa área basal ela é pessoal, cada paciente tem a sua área basal, cada paciente tem a sua inserção muscular correta. E lembrando, a delimitação dessa área basal, ela está exatamente entre os tecidos móveis e os tecidos estacionários. Não posso colocar essa prótese em cima de tecido móvel, que essa prótese, além de deslocar, ela vai ferir a mucosa do paciente. Então, lembrando, nós começamos com a etapa 1, que é o exame do paciente, a etapa 2, que é a moldagem anatômica, gerando o meu modelo anatômico. Em cima desse modelo, eu delimitei a minha área basal. Então, a delimitação dessa área basal, agora eu vou construir a minha moldeira individual sobre essa área basal corretamente delimitada. E aí, essa moldeira individual, ela vai ser importante para a gente fazer a nossa moldagem funcional. Isso nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos vocês.